de Deus, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 18. Preste atenção na leitura. Gênesis 22, do primeiro versículo até o 18, diz o seguinte: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Feche os olhos. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, porque tenho convicção que o Senhor está neste lugar, ó Deus, e o Senhor recebeu a nossa adoração. E agora, Senhor, nós pedimos pela tua misericórdia, que o Senhor venha nos dar a graça de receber a tua mensagem, a tua palavra, dá inteligência ao teu povo, sabedoria para aplicar a tua palavra, ó Deus. E Senhor, me dá também sabedoria, mas acima de tudo que o teu Espírito Santo possa me dar a unção que eu necessito para transmitir a tua palavra. Senhor, aquilo que muitas vezes eu preparei não é aquilo que tu queres, Senhor, que eu me cale, mas aquilo que muitas vezes eu até não preparei, que o teu Espírito Santo quer falar, que o Senhor fale. Ó Deus, nós estamos aqui para fazer a tua vontade, para ouvir a tua voz, para dizer: eis-me aqui, como Abraão disse. Ó Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos deste ambiente e dos ambientes todos que nos ouvem neste momento, todo espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração. Ó Deus, fala-nos por misericórdia. Peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar?
Nós vemos esse texto, um texto de nosso pai da fé, Abraão, que viveu uma vida de sacrifícios. Abraão sacrificou muitas coisas para agradar a Deus. Abraão, ele sai da sua cidade, local que ele convivia, com seus familiares, com seus amigos, a sua língua, a sua cultura, e deixa tudo por causa de um chamado de Deus. Ele sacrificou tantas coisas, mas chega um momento que ele faz o maior de todos os sacrifícios. Ele tinha um desejo muito grande, porque Deus tinha prometido para ele que da sua descendência viria uma grande nação, que abençoaria toda a terra. E ele creu naquilo. E apesar das dificuldades humanas, que ele falhou algumas vezes, Abraão prosseguiu acreditando em Deus, prosseguiu naquela terra, prosseguiu fazendo os seus sacrifícios, e aqui Deus fala com ele depois de tantos anos de esperar uma promessa de Deus. Deus fala com ele: olha, eu quero teu filho, você vai sacrificar o seu filho. Eu fico imaginando, e você que é pai aqui, certamente, fico imaginando Deus pedir para a gente uma coisa dessa: sacrifica o seu filho. Pensa aí, você que tem um filho único aí, então, sacrifica o seu filho. Você vai matar o seu filho. É uma coisa de doer o coração. É algo que a gente fica pensando, né? Que Deus faz, porque Deus faz um pedido desse para Abraão. Nesse momento onde ele tem a conquista, o seu filho, ele vê seu filho crescendo, de repente ele já começa pensando quando vai ser o casamento, quando virão os meus netos, como minha descendência vai crescer, eu vou ver tudo isso acontecer, as promessas de Deus sendo cumpridas na minha vida. E de repente, Deus fala com ele: quero que você entregue o seu filho, que você venha sacrificar o seu filho. É algo que na nossa mente, nós muitas vezes não paramos para pensar, porque eu não lembro dessa história, achamos bonito, nossa Deus, Abraão fez isso, mas eu fico imaginando, e Deus fala com ele que não era para sacrificar ali não, era para sacrificar um lugar que ele tinha mandado, lá no Monte Moriá, e ele caminha durante alguns dias, e certamente pensando sobre isso, imaginando aquela cena, e pensando talvez, olha, Deus, eu vou sacrificar meu filho, mas Deus tem poder para ressuscitá-lo. Na mente dele poderia passar muitas coisas, né? Não sabemos o que passou, mas eu fico pensando que foi uma caminhada dificílima durante aquele trajeto. Mas ele chega ali e ele sacrifica, quando ele vai sacrificar o seu filho, Deus brada, o anjo do Senhor, que significa Jesus, dá um brado, dá um grito e fala: não, você não vai sacrificar. Era um teste para a sua fé. E aparece um cordeiro, simbolizando Jesus Cristo, né? Que se coloca no lugar de Isaac. Assim como Jesus Cristo se colocou no nosso lugar. Ele sacrificou a vida dele ali na cruz do Calvário por nós. Ali aquele cordeiro paga o preço pela vida de Isaac. Então uma história linda, mas quando nós paramos para pensar, nos aprofundamos no texto, nós ficamos até assustados, né? Muitas vezes com aquilo que Deus pede das nossas vidas, aquilo que Deus exige muitas vezes das nossas vidas. E
eu fico pensando, por que que hoje nós, que somos cristãos, sacrificamos tão pouco por Deus? Nós vivemos em um mundo onde as pessoas falam, não se sacrificam por nada, não se sacrificam dentro do seu casamento, qualquer coisa, não, eu preciso é ser feliz, e se separam. Não se sacrificam, pais que não se sacrificam por seus filhos, não, eu tenho que viver. Filhos que não se sacrificam pelos seus pais, quando eles chegam em uma idade que precisam, abandonam seus pais. Eu tenho que viver a minha vida. Amigos que já não se sacrificam pelos seus amigos. Por quê? Nós vivemos um mundo onde Satanás tem impregnado nas mentes das pessoas o egoísmo. As pessoas já não fazem, é difícil você conseguir pessoas para fazerem trabalhos voluntários. É difícil. Por quê? Porque não há desejo no coração das pessoas para sacrificar por nada e por ninguém. Nem pela obra de Deus, nem pela sua família. Antigamente, até os funcionários se sacrificavam por uma empresa. Hoje não há nada disso na mente das pessoas. Não, sou eu preciso ser feliz, eu preciso descansar, eu preciso levar minha vida do jeito que eu quero viver, mas não quero saber de sacrifícios, nem por nada, nem por ninguém, não quero saber de sacrifício. Mas eu queria falar de algumas coisas que estão nesse texto, que mostram por que não há sacrifícios na vida das pessoas hoje. Por que as pessoas não se sacrificam nem pelos familiares, nem se sacrificam pela obra de Deus, nem se sacrificam por coisa alguma? Não há desejo de sacrifício. Nós vemos Abraão sacrificando tudo, sua cidade, sua pátria, sua família, sai do meio da sua parentela, tudo por causa da obra de Deus, de um chamado de Deus, alguma coisa que Deus exigiu dele. E hoje nós não vemos isso. Pessoas com tantos talentos, pessoas que estão dentro da igreja com tantos talentos, e não querem sacrificar nada. Por quê? Isso vai exigir de mim. Isso vai tomar meu tempo. Não, isso vai atrapalhar o meu lazer. E não tenha dúvida, para você agradar a Deus, como Abraão agradou, foi chamado pai da fé, amigo de Deus, tem que haver sacrifícios. Tem que haver sacrifícios. Não existe. Jesus não falou com as pessoas assim, eu carreguei a cruz para vocês, vocês não precisam carregar mais cruz. Não, tome cada um a sua cruz. Por quê? Porque na caminhada de seguir a Jesus Cristo, na caminhada de agradar a Deus, exige sacrifícios. Não se iluda disso. Deus nunca vai se agradar. Eu não estou falando de sacrifício, vou subir 100 degraus, 1000 degraus de joelhos. Não, é sacrifícios em função daquilo que Deus quer de cada um de nós. É isso que nós queremos fazer. O chamado, o sacrifício de Abraão foi segundo o que Deus queria nele, segundo o chamado que Deus tinha para ele, o propósito na sua vida. O propósito que é na minha vida não é para a sua vida. O chamado que Deus um dia me fez na minha vida, às vezes não é para a sua vida. Ele me chamou para ser pastor. Foi sacrifício, foi difícil, mas com certeza valeu a pena.
valeu a pena, e tem valido a pena, porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós falamos, Deus, quero fazer a tua vontade, vai ter sacrifício. Quantas vezes eu tive que sacrificar alguma coisa em função da obra de Deus? Sim, exigiu sacrifício. E quem deseja o episcopado, como o apóstolo Paulo fala, é uma boa coisa, mas exige sacrifícios. Quem quer trabalhar para Deus, quem quer fazer a vontade de Deus, seja ensinando, seja louvando a Deus, seja trabalhando na porta, há sacrifícios. Enquanto você está aqui ouvindo o culto, tem gente que está sacrificando para que o seu filho esteja lá tendo a aulinha, para você ter a tranquilidade. Enquanto você está aqui ouvindo a palavra de Deus, tem gente que está sacrificando, tomando conta das portas, limpando às vezes os banheiros, olhando se está tudo em ordem, para que você possa ter a tranquilidade de ouvir a palavra de Deus. Tem gente que está sacrificando, tem gente que chega cedo, para estar aqui, orando, para que você seja abençoado no culto. Sacrifício, exige sacrifício, mas são chamados específicos de Deus, e que muitas vezes Deus tem chamado alguns, e muitos têm recusado a fazer esse sacrifício para Deus. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite, porque se nós queremos agradar a Deus, como Abraão agradou a Deus, não é sendo perfeito, porque Abraão não foi perfeito, eu nunca vou conseguir ser perfeito, nem você será perfeito, mas é falando, como Abraão, várias vezes nesse texto diz, eis-me aqui, que seja feita a tua vontade, mesmo que me custe alguma coisa. Foi isso que ele fez, é isso que Deus quer. Qual o eis-me aqui, que você está dizendo para Deus? Quais são os seus talentos? O que você pode ser usado na obra de Deus? Qual o sacrifício você pode fazer? O que Deus quer da sua vida? Você tem se perguntado sobre isso? Então nós vamos falar por isso. Por que muitas pessoas não fazem o seu sacrifício? Primeiro, porque muitos não estão vendo o Cordeiro. Não estão vendo o Cordeiro. Quem que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? É Jesus. Se a gente não estiver tendo a visão de Jesus, e o versículo 7 aqui, desse texto diz o seguinte, então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui meu filho, e ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Tem muita gente que ainda não viu, ou não tem visto o Cordeiro de Deus, não visualizou o que o Cordeiro de Deus fez por ele, acha que o sacrifício que ele vai fazer é muito pela obra de Deus, esquecendo que Jesus Cristo se sacrificou na cruz do Calvário. É impossível nós nos sacrificarmos na obra de Deus se nós não tivermos a visão da cruz, se nós não tivermos gratidão no nosso coração pelo que o Cordeiro fez. Isaque não entendeu ali, mas Abraão, pelos olhos da fé, ele já via o Cordeiro, ele já via o Cordeiro. Então você nunca vai conseguir se sacrificar se você não tiver a visão verdadeira de Jesus na sua vida. Primeiro, se você não entregou sua vida a Jesus Cristo ainda, esse é o momento de você entregar,
confessando Jesus como o único e verdadeiro Salvador, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário por nós. E a palavra de Deus nos diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, que Ele é o único caminho que conduz à salvação. Não há outro. Não há outro. Então, quando eu estou visualizando a cruz de Cristo, quando eu vejo e eu me lembro de tudo que Jesus Cristo fez por mim, o que eu fiz até hoje de sacrifício não é nada diante do maior de todos os sacrifícios, que foi Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário por mim e por você. Então, muitas pessoas perderam a visão. Às vezes frequentam as igrejas, às vezes louvam a Deus, têm até o temor de Deus no seu coração, amam a palavra de Deus, mas não estão dispostos a sacrificar porque perderam o primeiro amor, perderam a paixão, perderam a convicção do que Jesus Cristo fez por nós, que é muito maior do que qualquer um sacrifício que possamos fazer nessa terra. Então, muitas vezes não estamos fazendo sacrifício por Deus, porque perdemos a visão do Cordeiro, não estamos vendo, como Isaac não estava vendo. Cadê o Cordeiro? Tem a lenha, tem o fogo, tem o cutelo, tem tudo, mas está faltando o Cordeiro. Se não tiver o Cordeiro, se nós não amarmos a Jesus de forma apaixonada, nós não vamos fazer nenhum sacrifício, porque nós estamos preocupados com a nossa vida, com os nossos prazeres, com o nosso lazer, com aquilo que nos traz benefícios. Nós só pensamos nisso e esquecemos que a vida passa e a única coisa que temos de convicção, de verdadeiro, de profundo é Jesus Cristo, que um dia entrou na nossa vida e nos salvou. Então, sem cruz, sem ver o Cordeiro, sem visualizar todos os dias o sacrifício de Jesus Cristo e falar: muito obrigado, Senhor, o que eu tenho feito ainda é pouco, diante do muito que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário, eu nunca vou fazer. Abraão só foi fazer o sacrifício do bem mais precioso que ele tinha, que era seu filho Isaque, porque ele tinha a visão do Cordeiro, senão não faria. Ele tinha a convicção do Deus que ele servia, do Deus maravilhoso, bondoso, capaz de dar seu único filho por mim e por você. Segundo, porque nós não fazemos sacrifício? Porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus. No versículo 11 e o 12 diz o seguinte: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda as tuas mãos sobre o moço, e não lhes faça nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Se nós pararmos de ouvir a voz de Deus, nós não vamos fazer sacrifícios. Aí você pode falar: não, mas eu ouço a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é ouvir e obedecer. Se eu parar de obedecer a Deus, se eu parar de ouvir e obedecer a voz de Deus, eu não vou mais me sacrificar,
Porque o que me faz sacrificar na minha vida, o que fez Abraão sacrificar a sua vida, porque o tempo todo ele estava ouvindo a voz de Deus. Deus fala com ele: sai da tua terra, da tua parentela. Ele ouve e sai, obedece. Tudo que Deus fala com Abraão, ele obedece. Aqui Deus fala com ele: olha, teu filho, eu quero que você sacrifique ele. Abraão deve, claro, ter questionado: Deus, mas é meu filho. Abraão, não me questione, eu quero teu filho. E Abraão sai para sacrificar. Quantas vezes nós temos coisas que nós apreciamos, gostamos tanto, e nós sacrificamos por causa de Deus, por causa da obra de Deus? Sabe por quê? Porque estamos ouvindo a voz de Deus. Quando nós paramos de ouvir a voz de Deus, nós vamos ouvir a voz do mundo. Vai descansar. Para que você tem que fazer isso? Tem tanta gente que pode fazer no seu lugar. Nós começamos a ouvir a voz que muitas vezes Satanás quer que ouçamos, porque ele não quer que a gente se sacrifique pela obra de Deus. Porque se todos nós nos sacrificarmos, se todos nós ouvirmos a voz de Deus, tudo que Deus falar com a gente, nós fizermos, obedecermos, olha, nós vamos com certeza ganhar muitas almas para Jesus. Porque nós estamos ouvindo a voz de Deus. E a voz de Deus, ela é poderosa. Quando nós ouvimos a voz de Deus, a voz de Deus não tem erro. Quando você obedece à voz de Deus, não tem erro. Tem erro quando nós fazemos do nosso coração: não, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Não. Agora, quando nós paramos na presença de Deus, oramos e pedimos: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? E eu me sacrifico por causa disso. Ah, Deus se agrada. Deus se agrada. E o que adianta, né, ganhar o mundo inteiro e desagradar a Deus? Fique obedecendo a Deus. Abraão entendeu isso, ouvindo a voz de Deus. Por isso ele foi capaz de sacrificar, senão nunca ia sacrificar. Quem não está ouvindo a voz de Deus nunca vai se sacrificar. Não, é a minha vida, é o meu negócio, não é a minha família, é tudo menos ouvir a voz de Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, não estou dizendo que você não tem que cuidar da sua família, não estou dizendo que você não tem que ter o seu lazer. Eu estou dizendo que você tem que ouvir a voz de Deus. Quando Deus ordena família, fica em segundo lugar. Abraão ia sacrificar Isaac, porque ele estava ouvindo a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus e Deus fala: não, esse trabalho você vai ganhar muito dinheiro, mas vai te afastar de mim. Larga o trabalho, fique com Deus, que a bênção do Senhor é melhor. Então, ouça a voz de Deus. Só é capaz de sacrificar quem ouve a voz de Deus. Senão, não vai sacrificar. Terceiro, por que muitas pessoas não se sacrificam? Porque não conseguem confiar na provisão de Deus. Não consegue confiar na provisão de Deus.
Olha o que diz aqui o versículo 13 e 14. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas, no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Por que vocês acham que alguns missionários saem aqui do Brasil, da sua terra, do meio da sua parentela, e vão lá para a África, e vão para a Albânia, e vão para o Japão, e vão para o meio de uma tribo indígena? Por quê? Por obediência a Deus, porque estão ouvindo a voz de Deus, mas porque eles têm certeza que Deus vai dar toda a provisão que eles necessitam. Quando a gente obedece à voz de Deus, Deus sempre vai dar a provisão, porque é Ele que mandou. Ele que mandou, Ele mandou Abraão, e Ele deu a provisão. E o nome Moriá, inclusive o nome da nossa igreja, Batista Moriá, significa exatamente isso, Deus proverá. Porque naquele monte, onde foi construído mais tarde o templo, em Jerusalém, aquele monte, onde Deus ordena que Abraão vá até naquele monte, sacrificar seu filho Isaque, dali, Deus deu a provisão a Abraão. O cordeiro, do nada, estava ali agarrado no meio do mato, preso no meio do mato. Quem confia em Deus, sacrifica por causa da obra de Deus, nunca será decepcionado. Deus vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Deus vai. Não pode ir sem ouvir a voz de Deus. Tem gente que fala assim, eu já recebi pessoas que falaram comigo assim: pastor, estou querendo ir para país do Oriente Médio pregar o Evangelho. Você tem certeza? Deus falou com você e etc. Ah, tá bom. Só que eu não estou conseguindo o custeio para eu ir. Ah, não foi Deus que te mandou, não. Porque Deus é o Deus da provisão. Quando Ele manda, Ele vai levantar a gente para te sustentar. Quando Deus ordena, e quando a gente se sacrifica pela obra de Deus, às vezes trabalha um pouco menos por causa da obra de Deus, faz a vontade de Deus, estar na casa de Deus, Deus sempre vai te dar a provisão. Porque Deus é Deus. Nós lemos aqui, quando nos dízimos e oferta, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é dono de todas as riquezas. Ele é que dá a provisão em todas as áreas da nossa vida. Se Deus te chamou, se Deus te deu uma ordem, como deu para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não sabe nem onde era. Alguma vez Abraão passou necessidade? Nunca. Porque Deus é o Deus da provisão. Deus deu a provisão para Abraão em todo o tempo. E aqui Deus mostra para ele, de uma forma muito clara, que quando nós obedecemos a Deus, Ele vai dar a provisão. Deus proverá.
Deus proverá. É Deus que dá toda a provisão. Então, quando você confia, você é capaz de sacrificar. Não fica com receio. Porque Deus vai dar a provisão no nome de Jesus Cristo. E nós acreditamos nisso e temos visto, por experiência própria e experiência de tantas pessoas, que às vezes abrem mão de um pouco do seu trabalho, em sacrifício da obra de Deus. Certamente elas se tornam pessoas mais felizes, mais abençoadas, e Deus nunca vai deixar faltar. Agora, é obediência a Deus. Não larga tudo, igual tem gente que fala, vou largar tudo. Nem ouviu a voz de Deus? Não é esse caminho que Deus te ordenou? Não faça sem ouvir a voz de Deus, porque só vai ser capaz de fazer sacrifícios a vida inteira quem ouve a voz de Deus, quem obedece a Deus e que tem a certeza no coração que a provisão de Deus virá sobre a sua vida. E quarto e último, porque as pessoas não fazem sacrifício? Porque não conseguem ver as bênçãos do futuro. Eles não conseguem ver as bênçãos do futuro. Eles só enxergam o momento. Eles não conseguem. Olha o que diz aqui o versículo 17 e 18 desse texto. Que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Obedeceste a minha voz. Só sacrifica quem olha além. Olha além, não só nessa terra, porque aqui Deus já abençoa. Aqui Deus já faz valer a pena quando nós sacrificamos pela sua causa. Vale a pena. As portas se abrem. A descendência é abençoada. Mas muito mais que isso. Tudo aqui passa. A vida passa. E você sacrificou tanto por coisas que você não vai levar dessa terra. Mas quando você se sacrifica pela causa do Senhor, em fazer um trabalho voluntário, em usar o seu talento na obra do Senhor, em usar o seu dinheiro para a obra do Senhor, em sacrificar horas na presença de Deus para aprender a palavra de Deus, para ensinar para outros, em parar tempo para pregar o evangelho para uma pessoa se importar, para ir atrás daqueles que estão tendo as suas famílias destruídas por Satanás e falar que tem solução em Jesus Cristo. Isso não é perder tempo, isso é ganhar para o futuro, porque Deus há de recompensar cada um dos nossos sacrifícios. A palavra de Deus nos fala que há galardão para aqueles que se sacrificam na obra do Senhor. Então, se você sacrificar pelo seu trabalho secular, talvez você vai ganhar dinheiro, talvez você vai ficar, mas você não vai levar nada. Agora, quando você se sacrifica por causa de Deus, como Abraão se sacrificou por causa de Deus, Deus fala com ele
na sua família, em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Porque de Abraão veio Jesus, e nós somos benditos, porque um dia, um homem se sacrificou, saiu da sua terra, do meio da sua parentela, e obedeceu a Deus, e teve fé, e por isso, nós somos abençoados hoje. Então, quantas pessoas são abençoadas por causa do sacrifício de um? Quantas pessoas você pode abençoar através do seu sacrifício na obra de Deus? É para parar para pensar, porque não é fácil, sacrificar não é fácil. Todo mundo gosta que os outros sacrifiquem por ele. Nós queremos o bem-estar, nós queremos uma vida leve, nós queremos usufruir dos prazeres que a vida pode nos dar. Nós, como ser humano, nós queremos é isso. Mas nós entendemos, através do sacrifício de Jesus Cristo, que Ele nos chamou também, para nós nos sacrificarmos, pela causa do Senhor. Como Abraão se sacrificou, e abençoou a muitos. Você, através do seu sacrifício, também pode abençoar a muitos. O tema dessa mensagem é sacrificando o meu melhor. O que é o seu melhor? O que você olha para a sua vida e fala, isso é o meu melhor? Talvez seja o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, talvez o seu trabalho, sucesso, não sei, o que possa ser o seu melhor neste momento. Mas se o seu melhor, você não estiver disposto a sacrificar pela causa de Deus, você está perdendo a sua vida. Porque a vida só vale a pena quando nós servimos a Deus, quando nós nos sacrificamos pela causa do nosso Deus. Não há cruz sem sacrifício. Não há. E nós vemos às vezes, desde a infância, tem algumas crianças que se sacrificam pelo outro, pelas outras crianças. Às vezes alguns adolescentes que se sacrificam pela causa de Deus, deixam de usufruir de tantos benefícios que são jovens, etc., por causa da causa de Deus. Quantos jovens fazem a mesma coisa? E todos nós, vale a pena. Eu creio que se você perguntasse para Abraão, valeu a pena, Abraão, você ter ouvido a voz de Deus, sair do meio da sua terra, da parentela, no final da vida dele, ele bem idoso, apesar de tantos problemas vividos ao longo da vida, inclusive enfermidades, morte da esposa de Sara e tantas coisas que ele viveu, ele ia olhar para trás e falar, valeu a pena o sacrifício, porque pela fé eu vejo a minha descendência sendo abençoada na terra e abençoando a muitos. E na minha descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Que a sua família, que a sua vida possa abençoar famílias
pessoas nessa terra, através do nosso sacrifício, orando por elas, sacrificando pela obra de Deus, possamos levantar o nome de Jesus Cristo. Confie em Deus. Nós cantamos aqui, eu confio em Deus, porque Ele proverá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Eu queria, mais do que um apelo, levar você a pensar. Quais são os seus talentos que Deus tem colocado na sua mão? Qual o sacrifício que você tem feito pela causa do Senhor? Não vale a pena uma vida que quando você chegar na sua velhice, olhar para trás, o que eu fiz? Trabalhei, viajei, estudei, mas o que eu fiz para Deus? Qual o sacrifício? Eu entreguei o meu melhor para Deus, com o meu talento. Eu poderia ter feito tantas coisas, chegar no final da vida, arrependido de uma vida que não houve sacrifícios por Deus. Você pode ter certeza, não vale a pena. Mas quando a gente faz pela causa de Deus, a gente olha para trás, deixei de usufruir disso, deixei de ter esse lazer, deixei de fazer essa viagem, mas valeu a pena, por causa de Jesus, que se sacrificou por mim na cruz do Calvário. Valeu a pena, porque Deus me retribuiu. Valeu a pena porque Deus me deu tudo que eu precisava. Valeu a pena porque eu tenho convicção que no futuro todo sacrifício Deus há de recompensar na terra e muito mais no céu. Valeu a pena ter pago o preço em oração, sacrificando, orando pelas pessoas. Valeu a pena estudar a palavra de Deus para ensinar para o outro. Valeu a pena estender a mão e ajudar o meu próximo. Valeu a pena passar horas ensaiando para levar o louvor para o povo de Deus. Valeu a pena deixar de ouvir a palavra de Deus para ficar com as crianças. Valeu a pena ficar na porta para que as pessoas fossem abençoadas por Deus. Valeu a pena. Valeu a pena. Não tem nada que a gente faça pelo Senhor que não vale a pena. Vale a pena. Vale a pena todo o sacrifício que é feito, porque Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso. Eu espero que essa palavra possa tocar o seu coração, e você chegar um dia e falar: valeu a pena, porque um dia eu mudei, eu resolvi me sacrificar pela causa do meu Deus. Vale a pena, vale a pena. Eu continuo dizendo
E vou dizer sempre: valeu a pena ter ouvido o chamado de Deus um dia, mesmo questionando a Deus, falando: Deus, mas eu tenho minha profissão, eu já te sirvo na tua casa. Mas o chamado foi mais forte. E eu olho para trás e eu falo: valeu a pena, Deus, ter te obedecido, ter feito a tua vontade, ter feito tantos sacrifícios. E vai continuar valendo a pena, meu Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor nunca deixou faltar. O Senhor é misericordioso. Então pense nisso. E eu queria orar com você. Se Deus falou o seu coração e você está disposto a ter uma mudança de vida, de se sacrificar mais pela causa de Deus, pela obra de Deus,